Hoje nós vamos ver uma história que vocês recomendaram aí nos comentários. Ela se chama Sonhos Longos, do anime Junji Ito Collection. E as pessoas aqui literalmente sonham tanto que a morte pega eles de uma maneira terrível e aos poucos nós conseguimos ver a pessoa se desmanchando e virando pó. Essa história começa em um hospital. Nós vemos uma mulher muito preocupada deitada em uma cama, dizendo várias vezes: "Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer." Ela estava com muito medo e chorando bastante. Enquanto isso acontecia, ela se assustou com alguém na porta, e quando a porta se abriu, ela ficou de boca aberta sem reação e começou a gritar. No outro dia, nós vemos que ela estava na ala neurocirúrgica. Ela estava de novo chorando muito, com dois médicos do lado dela, falando que ela não queria morrer de jeito nenhum. O nome dela é Mami, e os médicos falam pra ela que eles estavam lutando e fazendo de tudo contra essa doença. Tudo que tinha ao alcance deles, eles estavam fazendo. Todas as formas que eles podiam lutar contra isso, eles estavam lutando. Mas eles também precisam que ela se agarre à esperança pra lutar ao lado deles, porque não adianta só eles ficarem lutando pela vida dela quando ela já se entregou. Mas ela diz que não adianta, porque até nos sonhos dela, ela já estava vendo o ceifador da morte, e isso estava acabando com ela de uma maneira inexplicável. Ela não conseguia mais manter a calma, e estava preocupada de todas as maneiras. Só que nesse momento, o doutor ali disse que não era o ceifador da morte. Ele era um paciente que ficava em uma outra ala do hospital. Mas a Mami insistiu naquilo, falando que é mentira porque seres humanos não eram daquele jeito. O cara parecia um monstro, e isso deixou ela muito assustada. Na cabeça dela, aquilo era uma criatura das trevas, e isso fez o doutor pensar bastante. Ele estava achando que ela tinha uma imaginação muito fértil em pensar essas coisas, só que mesmo assim, ele ainda admitiu que talvez foi isso o que ajudou eles a descobrirem a doença que ela tinha. Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que ela estava fazendo, estava acontecendo, era muito bizarro, porque os doutores falaram que nunca tinha visto ninguém com tanto medo assim da morte. Geralmente, a pessoa se contenta com aquilo, ela não se entrega à morte logo de cara, mas ela também não fica chorando o tempo todo. As pessoas geralmente tentam manter a calma para passar mais segurança para os seus familiares e até mesmo ajudar os médicos. Porque essas pessoas sabem que os médicos estão tentando salvar ela, então não vai adiantar ela ficar gritando por aí. Só que nesse momento, ele deu um adendo ali, que se o paciente ficar perambulando pelo hospital durante a noite, enquanto não tem ninguém ali, vai ser um problema bem grande. Mas é até compreensível ele fazer isso, porque talvez esse paciente tenha medo de dormir. O outro doutor perguntou qual era a condição desse paciente, porque ele estava ali há pouco tempo e ele não conhecia o paciente. Então, era melhor eles irem por conta própria olhar o paciente, o que acontecia com ele. Enquanto eles estavam caminhando pelos corredores do hospital, eles foram conversando mais sobre tudo o que acontecia ali. E o doutor explicou que esse homem que a Mami tem tanto medo chegou ali há 2 meses atrás. O nome dele é Tetsuro Mukouda. Ele disse pro médico que estava com um problema bem diferenciado. Ele sofria de sonhos longos demais. O médico disse que não tinha entendido muito bem, mas resolveu se aprofundar mais a essa situação. O paciente explicou que a primeira vez que isso aconteceu tinha sido em uma única noite de sono, e o sonho parecia ter durado 2 a 3 dias. O médico perguntou se pareciam longos mesmo depois de acordar, e ele disse que não. No começo ele acreditava que aquilo ali era coisa da cabeça dele, mas com o passar do tempo, os sonhos foram ficando cada vez mais longos e ele não sabia o que estava acontecendo. Então, isso fez ele ficar com ansiedade muito alta, porque muitas vezes são pesadelos e não sonhos normais. O doutor quis saber a duração dos sonhos nesse momento, e ele disse que o de ontem tinha durado 1 ano, e que nesse momento ele já estava confundindo a realidade com os sonhos, e não sabia mais quando estava de fato dormindo ou acordado. Dessa forma, o doutor decidiu internar ele para poder monitorar o sonho e ver se tinha algo errado. Então teve uma noite que ele estava só observando o paciente, e o paciente começou a sonhar. Ele mostrava ter convulsões pelo corpo todo, e os olhos ficavam se movimentando muito depressa.
Como o doutor estava acompanhando o sono do paciente, ele viu que naquele momento o sonho dele estava muito profundo. Então ele deu um jeito de acordar o cara. O doutor perguntou para ele se ele estava sonhando, mas ele já não estava entendendo nada porque ele não se lembrava daquele lugar. Então o doutor falou que ele tinha chegado ali no dia anterior e perguntou quanto tempo se passou no seu sonho. E ele disse que ficou lá durante 1 ano e meio. Nós vemos que depois disso, o paciente estava perguntando para o doutor quando ele iria ser curado. O doutor ia passar uns tratamentos, mas ele precisava de muita paciência. Mas ele já estava ficando louco ali, porque ele disse que o sonho dele da noite anterior durou 10 anos e com o passar do tempo só piora. Ele disse que o doutor não fazia ideia do quão real os sonhos parecem. Eles são perturbadores e solitários, além de assustadores. Ele pediu para o doutor se apressar, porque os sonhos vão durar mais de 100 anos logo logo, e depois disso vai passar dos 200 e só vai piorando. Ele disse que se isso acontecer, ele vai enlouquecer. E de fato foi isso que aconteceu. Aquilo tudo era como ver a humanidade se desenrolando com o passar do tempo. Então, chegando no quarto, nós vemos que ele estava com uma aparência irreconhecível. O doutor pergunta se ele estava acordado, e ele perguntou onde que ele estava. Depois disso, onde que estava a Mami? Ele ficou bravo por não encontrar ela no hospital. Com isso, nós vemos a Mami prestes a fazer sua refeição. Mas o cara foi lá e ela ficou morrendo de medo como de costume. Ela chamou ele de ceifador e ele ficou sem entender nada. Nós vemos ele dizendo logo em seguida que estava morrendo de medo. E o que seria dele se o próximo sonho nunca acabar? Ele já estava em um estado completamente irreconhecível ali, e já não estava mais aguentando nada. Enquanto isso, a Mami continua chorando muito e fala que não quer morrer de jeito nenhum. E o outro doutor perguntou como o Tetsura estava, e o doutor não fazia ideia de quanto tempo no futuro ele já estava sonhando. Então, chegando lá, ele já estava bem pior. E logo no outro dia, o doutor viu diante dos seus olhos o corpo dele se desfazer. Ali sobrou apenas um material cristalizado que nunca tinha sido descoberto antes. Dessa forma, ele desconfiou que fosse isso o que fez o paciente ter aquele problema todo. Então, no outro dia, nós vemos o doutor acordando a Mami. Ela disse que os seus sonhos estavam ficando muito longos. E logo após isso, o outro doutor foi contar para ele as condições que a Mami estava. Ela estava cada vez mais se parecendo com o outro paciente. Dessa forma, ele disse que tratou ela com os cristais que tinha no Tetsuro, porque assim ela não vai ter medo de morrer, já que ela vai sonhar tanto com outras vidas que essa não vai ter problema nenhum para ela. Além disso, com isso a humanidade pode finalmente perder o medo da morte. E tudo isso é finalizado com ela sendo transformada em nada, como aconteceu com o outro paciente. Esse anime de hoje tem uma nota 6,27 no MyAnimeList, mas do meu ponto de vista merecia bem mais do que isso, porque as histórias que tem nesse anime só melhoram a cada episódio. Mas e aí? Qual história vocês querem aqui? Deixe aí nos comentários que logo eu trago mais pra vocês. Então muito obrigado por assistirem e até a próxima!